Experimento 3. Relógio de iodo. Cinética química. Reação de Landolt. Os objetivos desta aula são avaliar o efeito da concentração na velocidade de uma reação química, demonstrar o efeito da temperatura na velocidade de uma reação química e ilustrar o método de obtenção de uma curva de calibração e usá-la para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Todas as reações químicas se desenvolvem com uma velocidade definida, que depende da natureza dos reagentes, de suas concentrações, da temperatura, da superfície exposta dos reagentes e da presença de catalisadores. Nesta aula, daremos ênfase à influência da concentração e à influência da temperatura na velocidade de reações químicas. Todas as reações químicas se desenvolvem com uma certa velocidade. Muitas reações, como a explosão de uma mistura de oxigênio e hidrogênio, ocorrem tão rapidamente que a medida de sua velocidade é extremamente difícil. Outras, como a oxidação de ferro, isto é, a formação de ferrugem, são tão vagarosas que as medidas de velocidade também são difíceis. Porém, existem muitas reações, incluindo as aqui estudadas, que ocorrem a velocidades fáceis de serem calculadas. Uma reação química somente pode ocorrer quando os átomos, íons ou moléculas dos reagentes entram em contato através das colisões. Porém, nem todas as colisões produzem uma reação química, porque nem todas apresentam as orientações relativas adequadas. O conhecimento da velocidade de uma reação é um critério muito utilizado em vários processos industriais. Observe a representação das colisões entre as moléculas de H2 e as de I2. No primeiro caso, a geometria das colisões favorece a formação de HI. No segundo caso, não há formação de HI, pois as colisões não são geometricamente favoráveis. Outras vezes, as reações químicas não prosseguem, porque não têm as condições energéticas necessárias. Quando há contato e colisão geometricamente favorável entre as moléculas dos reagentes, há a formação de um composto intermediário antes da formação do produto, denominado complexo ativado. O tempo para formar o complexo ativado indica se a reação química é mais rápida ou mais lenta que a outra. A velocidade da reação é determinada pela colisão favorável aliada à energia de ativação. A figura a seguir ilustra graficamente a energia de ativação no decorrer de uma reação química. A energia de ativação é a energia mínima para que uma reação química possa ocorrer, ou seja, a energia de ativação determina se haverá a reação juntamente com o contato entre as espécies reagentes e a colisão favorável entre elas. Uma forma de aumentar a velocidade de uma reação química é reduzir a energia de ativação, pois quanto menor for a energia de ativação, mais rapidamente será formado o complexo ativado e, consequentemente, mais rápida será a formação dos produtos. Para reduzir a energia de ativação, ou seja, para acelerar a reação, pode-se usar um catalisador. Catalisadores são substâncias que diminuem a energia de ativação. A curva com o catalisador, em vermelho, apresenta uma menor energia de ativação, seta azul. Como exemplo de catalisadores, podemos citar uma faísca para iniciar a reação entre H2 e O2. Dependendo do processo industrial desejado, pode ser interessante retardar a velocidade com que uma reação se processa. Nesse caso, adiciona-se um inibidor, isto é, uma substância que aumente a energia de ativação e, consequentemente, diminua a velocidade da reação. Experimentalmente, observa-se que a velocidade de uma reação química aumenta se a. Aumenta a concentração do reagente, pois assim aumenta o número de partículas em um dado volume e, portanto, as colisões serão mais frequentes. B. Aumenta a temperatura, pois isso acelera as partículas e, consequentemente, ocorrem mais colisões por unidade de tempo. Outra contribuição do aumento de temperatura deve-se ao fato de mais moléculas terem energia suficiente para vencer a barreira de energia para a reação. Muitas vezes, a velocidade de reação dobra para cada incremento de 10 graus Celsius na temperatura. C. Aumenta a área superficial das partículas. Como exemplo, podemos citar o carvão,
Se um pedaço de carvão requer certo tempo para queimar, o carvão pulverizado pode produzir uma explosão por causa do aumento da área superficial. D. Catalisadores aumentam a velocidade de reação, pois atuam diminuindo a barreira energética, ou seja, a energia de ativação, como representado na figura ao lado por EA. Na aula prática aqui descrita, são envolvidas as seguintes reações: iodato com bisulfito gerando iodo molecular, sulfato e água. Em seguida, o iodo molecular produzido na reação 1 reage com bisulfito e água, gerando iodeto e sulfato. Somando-se as equações 1 e 2, podemos escrever: iodato reage com bisulfito, gerando iodeto, sulfato e íons hidrônio em uma etapa lenta da reação. Enquanto houver íons bisulfito, os íons I- formados reagem com os íons IO3-1 presentes e a reação prossegue. Iodeto mais iodato em meio ácido, formando iodo molecular e água em uma etapa rápida. Ao se acumular iodo molecular, haverá formação de um complexo de cor azul com o amido, indicando com precisão o final da reação, possibilitando uma medida do tempo de reação. Iodo mais amido, formando um complexo azul. Nesta aula prática, vamos determinar a concentração de uma solução de iodato de potássio. Para isso, serão utilizadas 6 soluções do sal com diferentes concentrações, sendo 5 soluções com concentração conhecida e uma solução com concentração desconhecida. A concentração desconhecida de iodato de potássio será determinada a partir do gráfico construído, colocando-se o inverso do tempo no eixo da ordenada e a concentração molar de iodato no eixo da abscissa. O inverso do tempo é proporcional à velocidade média de reação. Antes de você executar qualquer experimento, verifique as fichas de informações de segurança de produtos químicos. Nesse documento você encontra importantes informações sobre cuidados e manuseio de produtos químicos. Consulte a ficha de todos os produtos químicos utilizados nesta aula. Como exemplo, saiba que o iodo pode causar lesões, dependendo da suscetibilidade do indivíduo. Apesar de o iodo estar complexado com amido, evite o contato da solução com a pele. Ao final da aula prática, a tabela 1 deve ser preenchida. Tenha em mente que a solução 1 é preparada pela dissolução de 4,28 gramas de KiO3 até 1 litro de solução, e a solução 2 é preparada pela dissolução de 0,852 gramas de NaHSO3 mais 4 ml de H2SO4 concentrado, mais 50 ml de suspensão de amido até completar 1 litro de solução, conforme descrito na apostila. A amostra A é preparada pela diluição de 5 ml da solução 1 até 50 ml com água destilada, misturados a 10 ml da solução 2, que é diluída até 50 ml com água. A amostra B é preparada pela diluição de 10 ml da solução 1 até 50 ml com água destilada, misturados a 10 ml da solução 2, que é diluída até 50 ml. Os desenhos a seguir ilustram o modo de preparo das amostras A e B. Os desenhos a seguir ilustram o modo de preparo das amostras C a E. Vale lembrar que o volume final da solução, após a mistura da solução 1 e da solução 2, é sempre de 100 ml. Finalmente, a amostra desconhecida é preparada pela diluição de certa quantidade de volume da solução 1 até 50 ml com água destilada, misturados a 10 ml da solução 2, que é diluída até 50 ml.
Na tabela 1, apresentam-se os resultados obtidos. O tempo de reação da amostra desconhecida foi de 62 segundos. Faça o gráfico padrão colocando a concentração de KiO3 no eixo horizontal e o tempo recíproco no eixo vertical. Trace a melhor reta entre os pontos experimentais. Use o gráfico como padrão para determinar a concentração da solução desconhecida. Para verificar o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma reação, serão mantidas as concentrações das soluções dos reagentes e variada a temperatura. Como ilustração, será apresentada a reação a temperatura de 6 graus Celsius. A 6 graus Celsius, a reação demorou 57 segundos. E se a reação fosse realizada a temperatura de 30 graus Celsius, o que aconteceria com a velocidade de reação? Aumentaria ou diminuiria? Pense a respeito e tire suas dúvidas durante a aula presencial. Até lá!